O milionário viúvo conhece mendiga negra, enfermeira que salva sua filha doente. Rafael sempre foi uma figura admirada na cidade. O homem de negócios bem-sucedido, viúvo e solitário, via sua vida desmoronar. A morte de sua adorada esposa, vítima de uma doença implacável, o deixou em um vazio profundo. Agora ele lutava contra outra sombra, a grave doença da filha, Clara, de apenas 7 anos. Seus olhos brilhantes estavam ofuscados pela dor, e o hospital se tornara seu segundo lar. No corredor frio, as paredes brancas pareciam pressionar seu peito. O barulho das máquinas misturava-se ao murmúrio de vozes preocupadas. Rafael sentia a angustiante necessidade de respostas. Mas tudo o que encontrava era incerteza e desespero. Foi nesse ambiente que suas expectativas mudaram. Ana apareceu como uma visão marcante. Uma enfermeira negra com um sorriso que iluminava o lugar e uma presença extremamente carismática. Ana não era apenas uma profissional, ela era uma verdadeira artista no cuidado. Dona de um talento extraordinário, parecia ter um toque mágico. Suas mãos, embora calejadas, ofereciam um conforto genuíno. Fez o impossível por Clara, aplicando um tratamento inovador que começou a dar resultados em questão de dias. Rafael, por outro lado, lutava contra um tumulto interno, sua mente se debatendo entre a gratidão e os conceitos que lhe foram ensinados a respeito de classe e status. Uma manhã, enquanto se sentava na beira da cama da filha, contemplando o papel que Ana desempenhava, notou os olhares desesperados de pessoas que, como ele, buscavam alívio. Ouvia sussurros de desprezo, como se aquela jovem enfermeira, vivendo nas ruas, não pudesse ser digna de confiança. O orgulho e os preconceitos se entrelaçavam dentro dele, criando uma tempestade de inseguranças. Mas Clara não se importava. Para ela, Ana era um verdadeiro anjo. A mudança começou a incomodá-lo. Como alguém que nunca tivera escassez, Rafael estava se adaptando a uma nova realidade. E a cada visita, o vínculo entre Ana e Clara se tornava mais forte. Rafael se sentia dividido, atraído pela força de Ana, mas ainda preso nas correntes de sua própria classe. Até que Joaquim, um velho rival, decidiu entrar em cena. Ele carregava consigo ressentimentos de um passado obscuro e, como uma sombra, começou a assombrá-los. Joaquim fazia questão de lançar dúvidas sobre a verdadeira história de Ana. Comentários maldosos se espalharam pelos corredores do hospital, colocando em risco não só a segurança de Ana, mas a saúde de Clara, que já se mostrava progressivamente melhor. Cada palavra de Joaquim era uma facada na confiança de Rafael. Ele se via em um conflito interno. Deveria revelar para Ana o que descobrira sobre o passado dela e como isso poderia afetar a vida de sua filha, ou permanecer protegido em sua zona de conforto, acreditando que isso a manteria longe do perigo. Conforme a pressão aumentava, Clara pediu algo que disparou alerta em seu coração. Papai, por que não visitamos a Ana fora do hospital? Eu quero que você a conheça de verdade. O pedido da filha balançou Rafael. Ele percebeu que a chave para a cura dela poderia estar em aceitar, em abrir sua visão e seus sentimentos. Ele precisava escolher, confiar em Ana e romper com seus medos, ou deixar que o passado e os preconceitos governassem suas decisões. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O olhar de Rafael ficou preso na expressão de Clara. Após o pedido da filha, seu coração pulsava mais rápido. O desejo de aceitar Ana na vida deles parecia agora um fio delicado, prestes a se romper sob a pressão das dúvidas. Ele respirou fundo, lutando contra as correntes do sentimento de superioridade que o aprisionavam. Era hora de agir. Naquela tarde, Rafael decidiu que iria visitar Ana, exatamente como Clara queria. Ele não podia mais viver nessa prisão de medos. Com Clara na mão, atravessou os corredores do hospital. A expectativa de encontrar Ana misturava-se a um nervosismo palpável. Chegaram ao vestiário das enfermeiras e, com um apelo tenso na voz, ele chamou Ana. A enfermeira surgiu, um sorriso radiante iluminava seu rosto, mas por um instante Rafael notou uma sombra em seus olhos. Algo não estava certo. Oi, Clara, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, enquanto puxava a blusa para cima da cintura, a confusão dançando em seus traços. Clara, animada, respondeu que queria conhecê-la fora do hospital. Ana hesitou por um breve momento. Isso é muito bom! Mas, o que quer que estivesse por trás de seu olhar cauteloso, Rafael não conseguia decifrar. No entanto, quando Ana começou a sorrir para Clara, um grito ecoou. Rafael. Era Joaquim surgindo como uma sombra ameaçadora, o rosto distorcido de desdém. Você realmente acredita que deve confiar nela? Olhe para onde suas escolhas o levaram. A tensão aumentou, os rostos se viraram e sussurros se espalharam. Havia uma energia hostil no ar, como um furacão prestes a se formar. Rafael sentiu um nó na garganta e um desespero ensurdecedor tomou conta de sua mente. Você não sabe a verdade! Joaquim avançou, pegando a atenção de todos. Ana deve ter muito mais segredos do que você imagina. O olhar de Clara virou para Rafael inquieta. Aquilo não deveria acontecer no momento deles. Rafael tentou ignorar as palavras venenosas, mas uma parte dele começou a questionar. O que Joaquim estava escondendo? Por que ele parecia tão convencido? Foi quando Ana, com um brilho nos olhos, cortou o ar tenso, levantando a mão. Parem! Vocês não têm ideia do que estão falando. Sua voz ressoou, firme e destemida. Mas em seu rosto, Rafael percebeu uma fragilidade, uma insegurança que ele nunca tinha notado antes. Eu sei quem você é, Joaquim gritou, interrompendo Ana. Você não é assim tão inocente. Todos na cidade conhecem sua história. A revelação caiu como uma bomba. O murmúrio dos outros se intensificou. Palavras de descrença e escândalo voaram pela sala. Rafael sentiu seu mundo começar a desmoronar. O que isso significa? Ele perguntou, a voz tremendo. Ana, com um olhar triste, baixou a cabeça. A mágica em sua presença. Se dissipou. Eu sou de uma família em dificuldade. Fui forçada a viver nas ruas por um tempo. É verdade. Sua voz escorregou.
Mas isso não muda o que eu sou agora. Eu cuido da Clara como se fosse minha própria irmã. Rafael sentiu o chão sumir sob seus pés. A conexão que começara a erguer-se entre eles agora parecia um castelo de cartas prestes a desabar. A ideia de confiar na enfermeira. Tudo estava em jogo. Clara, olhando entre seu pai e Ana, sentia a tensão carregada. As palavras de Joaquim ecoavam em sua mente. O que Rafael escolheria? Confiar em Ana, o que poderia ser um salto de fé, ou deixar que a sombra do passado a separasse deles? Para sempre! Um nó de incerteza formou-se em seu estômago à medida que o silêncio pairava no ar, deixando perguntas sem resposta e um futuro aterrador diante dele. O que Rafael escolheria? Confiar em Ana, o que poderia ser um salto de fé? Ou deixar que a sombra do passado a separasse deles para sempre? Um nó de incerteza formou-se em seu estômago à medida que o silêncio pairava no ar, deixando perguntas sem resposta. Então algo inesperado aconteceu. Um barulho súbito interrompeu o tenso embate. A porta do vestiário se abriu com um estrondo, e uma mulher entrou desesperadamente, o rosto pálido e os olhos arregalados. Rafael a reconheceu. Era a diretora do hospital, Dona Celeste, que por acaso também era amiga de sua falecida esposa. Precisamos evacuar o hospital agora! Ela gritou. Seu tom de voz era urgente e autoritário. Houve uma falha grave na central elétrica e o sistema de emergência não está funcionando. O teto da ala pediátrica está comprometido. As palavras dela cortaram o ar pesado como uma faca. O pânico tomou conta instantaneamente. O quê? Gritou Joaquim, seus olhos agora cheios de medo. As conversas ao redor transformaram-se em gritos e sussurros apressados. Clara agarrou a mão de Rafael e ele sentiu o tremor em seu corpo. O hospital, que antes era um lugar de esperança, agora se tornava uma armadilha. Rafael, temos que sair! Clara implorou, seu olhar fixo em seu pai, enquanto o olhar de Ana começava a se encher de terror. Ela era uma profissional, mas isso não a imunizava do medo. Mas e as crianças? Perguntou Rafael, angustiado. Ele se virou para ver se Clara estava segura, e a imagem dela tremendo o fez querer gritar. Dona Celeste estava já chamando todos para evacuarem, mas algo em sua expressão fez o coração de Rafael acelerar mais ainda. Ele não tinha tempo para hesitar. A segurança de Clara vinha em primeiro lugar. Enquanto seguiam em direção à saída, e caos aumentava. Gritos e tumultos se misturavam ao som ensurdecedor da sirene do alarme, e o ar estava carregado de fumaça. Rafael podia sentir o coração disparado e a adrenalina subindo. De repente, o estrondo fez as luzes escarem e quase apagarem. Um teto desabando seria o pior dos pesadelos. No momento mais caótico, uma voz familiar surgiu do fundo do corredor. Parem! Esperem! Era a voz de Ana. Rafael virou-se e seus olhos a encontraram. Ela estava ofegante, os olhos brilhando com uma determinação que antes ele não havia visto. Eu tenho que ir com vocês. Por quê? Rafael gritou, mas a questão estava envolta em desespero. O que ela estava escondendo? Porque eu cresci aqui, nesta cidade, e eu sei de um caminho para sair. A urgência da situação não permitia a hesitação. Ele notou o olhar de confiança de Clara em Ana, como se a inocência da filha pudesse iluminar a verdade que pairava entre eles. Eu nunca quis que você descobrisse assim, mas eu conheço o hospital por dentro. Sei onde estão as saídas de emergência. Ana estava desesperada. Antes que Rafael pudesse processar suas palavras, uma nova explosão ecoou. As luzes falharam e o pânico tomou conta de todos ao redor. Rapidamente, Rafael se lembrou da história que a levou até ali.
Este era um ambiente familiar para ela, onde ela podia se perder e, ao mesmo tempo, se encontrar de novo. Mas o que mais ele não sabia sobre Ana? O que mais ela guardava? Enquanto a multidão se movia apressadamente, ouvindo Ana guiá-los, Rafael sentiu uma corrente de dúvidas e medos. Mais do que a questão de confiar nela, agora as vidas deles estavam em jogo e ele precisava decidir se estava disposto a seguir uma mulher com um passado misterioso em meio a toda aquela confusão ou se deveria protegê-los a todo custo. Olhar para Clara, lembrando que ela era a razão pela qual ele estava lutando, trouxe uma nova clareza. O que era mais aterrador? A verdade sombria do passado de Ana ou o risco de não segui-la e perder sua filha? Com o coração na garganta, ele se lançou em direção à saída, determinado a descobrir o que estava em jogo. E enquanto corriam, uma pergunta ressoou em sua mente. O que havia atrás daquele horizonte? Enquanto corriam, Rafael sentiu o coração acelerado. As luzes piscavam e a fumaça começava a entrar na sala. Ele olhou para Ana, que estava liderando o caminho, seus olhos brilhando com determinação. Era como se ela conhecesse cada canto daquele lugar e sabia exatamente para onde ir. Mas por trás da coragem dela, Rafael não conseguia ignorar aquela sombra de incerteza. Rápido, por aqui! Ana gritou, gesticulando para um corredor à esquerda. O pânico tomava conta. Clara apertou a mão do pai com força, e ele se lembrou do que estava em jogo. Isco e esperança conflituavam em sua mente, mas não tinha tempo para hesitar. Eles seguiam em frente, a multidão se espalhando ao redor deles. Mas algo dentro de Rafael começou a mudar. A coragem de Ana estava se transformando e ele precisava confiar em meio ao caos. E ao barulho ensurdecedor, ele gritou: Ana, você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Sim, confia em mim. Ana respondeu, virando-se por um instante para lhe dar um olhar intenso. Mas quando ela se virou de volta, algo chocante aconteceu. Uma porção de papéis voou de uma mesa próxima, como se a vida daquelas folhas dependesse da urgência. E entre eles, Rafael reconheceu um documento que o fez paralisar. Um certificado de adoção. Os olhos de Rafael se arregalaram. O que era aquilo? Ele agarrou a folha, e as palavras em negrito saltaram aos seus olhos. Adotada por Ana Oliveira. O pânico se transformou em confusão e dor. Ele olhou para Ana, que agora parecia distante, como se aquele documento a tivesse exposto a todos ali. Você foi adotada? Rafael balbuciou, seu coração quase parando. A multidão ao redor parecia ignorar tudo, mas sentiu o peso do olhar de Joaquim em suas costas, observando como um tubarão, esperando pela presa. Rafael, agora não é a hora! Ana implorou, pálida e ofegante, enquanto tentava puxá-lo para a frente. Mas a revelação saturou o ar entre eles. Como ela nunca mencionou isso antes? O que mais ele não sabia sobre ela? Por que você não me disse nada? A frustração e a dor se misturavam em sua voz. Tudo o que ele tinha sentido, cada momento em que confiou nela, estava ruindo em suas mãos. O passado dela agora deixava rastros de dúvidas que ele não conseguia limpar. Morrendo não é hora para perguntas. Ana gritou, exasperada. Mas a verdade estava ali, dançando na ponta da língua, como um veneno. Rafael olhou para Clara, cuja expressão refletia confusão. O que ela pensaria disso? Ele sentiu que estava perdendo a conexão com sua filha, ao mesmo tempo em que suas próprias certezas desmoronavam.
E enquanto estavam parados, o alarme disparou de novo, mais forte e mais insuportável do que antes. Uma onda de gritos e correria. A sala começou a tremer. A ala pediátrica não aguentava a pressão. A estrutura estava ruindo e a vida deles dependia de um fio. Precisamos sair! Agora! Ana puxou Clara para mais perto, mas o olhar dela não estava fixo na saída. Estava revivendo algo obscuro, algo escondido que Rafael nunca poderia imaginar. Eu só quero que você confie em mim. O olhar dela estava mudando, mas o que estava em sua mente? Antes que pudesse perguntar, uma nova explosão ecoou do fundo do corredor, e luzes piscantes desapareciam no escuro. O teto começava a ceder, e Rafael teve medo de perder tudo novamente. O que mais ele teria que escolher? Confiar em Ana ou deixar que todo aquele caos levasse sua filha embora? Vamos, agora! Gritou uma voz conhecida. Dona Celeste estava chamando. O olhar de Rafael se fixou em Clara, insegura e assustada, como se soubesse quanto tudo estava em risco, e cada conflito parecia se intensificar. O que está acontecendo? Ana, o que mais você não me contou? As palavras escaparam sem pensar e Ana hesitou. Ela estava prestes a responder quando ouviram um barulho estrondoso. O teto do vestiário começou a desabar. Rafael puxou Clara para perto, mas não sem antes dar uma última olhada para Ana, que agora parecia uma estranha. Rafael, não! Ela gritou, mas a voz sumiu no meio do grito ensurdecedor do colapso. E assim tudo se desfez em um instante. Os sentimentos, a confiança e a verdade, ficou tudo em aberto, enquanto a escuridão os envolvia e os carregava para um futuro incerto. O que seriam deles agora? Uma nova pergunta pairou na mente de Rafael. O que mais ele não sabia sobre Ana? O som do teto desabando ecoou na mente de Rafael como um alerta sombrio. Um estalo e então tudo começou a ruir. Ele se virou rapidamente, puxando Clara para mais perto, enquanto Ana tentava guiar o fluxo caótico rumo à saída. A fumaça invadia o espaço e a luz piscava em um ritmo frenético. Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. Vamos, por aqui! Ana gritou, sua voz transbordando urgência. Clara segurou a mão do pai, tão forte que ele mal conseguia respirar. O instinto de proteção se sobrepunha à confusão. Ele precisava confiar em Ana, mas as dúvidas ainda o atormentavam. A multidão se movia, mas Ana era um farol em meio ao caos, levando-os para um corredor estreito e mal iluminado. Rafael olhou para ela, buscando aquela conexão que parecia estar se quebrando. Ana, o que mais você não me contou? As palavras saíram involuntariamente. O olhar dela vacilou. Isso não é o momento, ela começou. Mas a explosão do teto interrompeu sua fala. Um pedaço de concreto caiu, quase atingindo-os. Rafael puxou Clara para trás. Sua proteção primordial regida pelo amor e medo. A cada passo, o pânico pairava como uma sombra. Mas naquela fração de segundos, Ana virou-se para ele, com um olhar carregado de significado. Rafael, preciso que você saiba. Há algo que eu não consegui te contar. Sua voz estava tremenda, mas era lábio a lábio entre eles. Eu fugia de um passado que pensei ter deixado para trás, mas não havia tempo. Mais estrondos ecoavam. Ana, não é hora de segredos! Rafael exclamou. E como resposta, um verdadeiro choque reverberou quando, de repente, um grupo de pessoas apareceu no final do corredor.
Eram policiais, cercando a ala, mas algo estava estranho. O que eles faziam ali? A farda brilhava com um nome que teve o poder de imobilizar Rafael. Oliveira. Uma mulher emergiu, sua expressão carregada de urgência. Era Dona Celeste, a diretora do hospital. Mas havia algo diferente em seu olhar. Todos nós sabemos que você não é quem diz ser, Ana. As palavras dela cortaram o ar com a precisão de uma faca. A multidão parou e o barulho se transformou em murmúrios de incredulidade. Ana ficou pálida como um fantasma. O que você quer dizer, Celeste? Uma fraqueza na voz dela ecoou no silêncio, o peso das revelações ameaçando esmagá-la. Você foi reconhecida por um crime. O que você fez? Você é procurada pela polícia. A revelação era como um veneno, dissolvendo qualquer fragmento de confiança que ainda existia. Rafael se sentiu tonto, seu mundo desmoronando mais uma vez. O que isso significava para Clara? Não pode ser verdade! Ele gritou, a voz mesclando-se ao caos que crescia ao redor. Ana, diga que não é verdade! Ela olhou para ele com desespero. Eu era forçada a vender medicamentos, mas não sou mais aquela pessoa. Não sou! O pânico em seu olhar, aquele brilho que antes trazia esperança, agora era sombra. Joaquim, que até então estava nas sombras, avançou. Viram? Eu sabia que ela não era confiável. Agora você a defende? Ele se aproximou com uma satisfação cruel, como se fosse uma maré do mal que não conseguia ser contida. O lar onde as palavras de Ana caíam como pedras no rio de suas esperanças. Rafael olhou para Clara, que não compreendia a gravidade, e seu coração despedaçou. Como ele poderia proteger sua filha de uma mulher que poderia ser uma criminosa, mesmo que ela jurasse ter mudado? E foi nessa fração do tempo em que a realidade de Ana desmoronava diante deles que Rafael percebeu a verdadeira questão. Ele havia confiado em alguém que carregava um passado envolto em mistério. E agora, no calor do desespero, ele se viu em um impasse. O que faria? Defender Ana significava arriscar a vida de sua filha, mas abandoná-la significava perder a única pessoa que poderia realmente salvar Clara. O caos aumentava ao redor, enquanto a parede de fumaça se aproximava, e com a decisão pesando em sua mente, Rafael finalmente fez o que não queria. Com um grito abafado pela fumaça, ele chamou: Ana! Você precisa se afastar de nós. E ao dizer aquilo, Rafael percebeu que não apenas o futuro de Ana estava em jogo, mas o seu próprio e o de Clara. O que realmente existia entre eles? E mais cruelmente, ele havia capacitado a ele mesmo a confiar em alguém que agora parecia ser sua maior ameaça. Enquanto a fumaça tomava conta e a multidão se debatia, uma última pergunta se ergueu como um eco. O que mais Ana estava escondendo? O som do teto desabando ecoou na mente de Rafael como um alerta sombrio. O chicote de adrenalina percorreu seu corpo e ele se virou rapidamente, puxando Clara para perto, enquanto Ana tentava guiar a multidão apavorada rumo à saída. A fumaça tomava conta do ar. Ele precisava agir. As chamas poderiam se espalhar a qualquer momento. Vão todos para fora! Gritou Dona Celeste, abrindo caminho com a segurança de quem já havia enfrentado catástrofes antes. Rafael sentiu o mundo girar ao seu redor. Como ele poderia ter duvidado de Ana? A confiança que havia começado a se erguer entre eles, despedaçada de novo. E tudo o que ela tinha revelado agora parecia apenas ser mais uma camada de segredos. Rafael, o que está fazendo? Ana gritou, sua voz tremendo.
Clara apertava a mão do pai cada vez mais, com olhos grandes, e o desespero crescia em seu coração. Ele deveria escolher, e o que mais ele poderia perder? Por que você não me contou antes? Você era forçada a fazer aquilo? Mas e agora? Perguntou ele. A frustração explodindo. Ana parou de correr por um instante. Os olhos luminosos ou cheios de dor. Eu não sei mais como explicar, ela respondeu em um sussurro angustiado. Só quero que vocês fiquem seguros. E então, em um movimento rápido, um grupo de policiais entrou no corredor, cercando a ala. As fardas brilhavam sob a luz fraca e o nome Oliveira nas insígnias congelou Rafael. Dona Celeste os olhou com seriedade, como se estivesse prestes a desvendar um terrível segredo. O pânico aumentou e uma tensão silenciosa pairou no ar. Precisamos saber onde está a garota, um dos policiais gritou, e o murmúrio crescia em torno deles. Rafael olhou para Ana, confuso e temeroso. A que garota ele se referia? Era Clara? Era a vida deles, a dele, de Clara e de Ana. Olhe, eu não sou uma criminosa, gritou Ana, sua voz cortando os murmúrios. Eu busquei um novo caminho. Esse passado não define. Quem eu sou agora? Esse não é o ponto, Ana. Outra voz feminina brilhou através da fumaça. Era uma mulher do outro lado do corredor. E quando ela se aproximou, Rafael reconheceu seu rosto. Era amiga de infância de Ana, mas havia algo ali que não fazia sentido. Você é procurada por traição. O mundo pareceu congelar. Rafael sentiu suas pernas falharem, a realidade dele pendendo em um fio. Traição? Aquelas palavras lançaram-se sobre ele como um tufão. Os olhos de Ana estavam cheios de desespero e as palavras dela começaram a soar como ecos distantes. Eu não sabia como te contar. Como é que você pôde guardar isso de mim? Rafael perguntou, o coração em pedaços. Cada batida parecia aguda e dolorosa. Ele olhou para Clara, que começava a entender que nada era como deveria ser. O ar ao redor deles esquentava e a fumaça espessa não fazia bem a ninguém. Mas havia algo mais ali, como um fio invisível ligando suas emoções. Não, por favor, é tudo um mal-entendido. Ana suplicava, mas a voz dela se perdia no tumulto. Joaquim, sorrindo de canto, aproveitava a oportunidade. Viram? Ela é uma criminosa! Rafael, você realmente vai arriscar a vida de sua filha por uma mulher assim? As palavras dele eram venenosas, fisgando o que sobrou de fé dentro de Rafael. Então, sem aviso, um tremor sacudiu o chão. Um grito ecoou e uma parte do teto desabou, fazendo a poeira criar um manto opaco à sua volta. O instinto de proteção de Rafael ganhou força. Clara, fique atrás de mim! Enquanto ele empurrava sua filha para um canto seguro, Ana gritou algo que ele mal conseguiu ouvir. Eu não fiz nada de mal! A verdadeira traição está na mentira dessa cidade! Rafael congelou, o coração pesado. O que mais ela sabia? O que significava aquilo? Havia algo mais nas palavras dela que ecoava em sua mente. E antes que pudesse processar, a mulher que se aproximara antes lançou a bomba final. Você não sabe, Rafael. Ana não é quem você pensa que é. Ela é a verdadeira filha da Dona Celeste. As palavras caíram como um abalo sísmico. Era como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Como assim? O que isso significava para tudo? O que ele realmente sabia sobre Ana? Enquanto o pânico elevava-se a uma nova altura, Rafael se sentiu perdido entre a dor da traição e a incerteza da verdade.
Era tudo uma grande teia de mentiras. E agora, enquanto o caos o cercava, ele precisava decidir: confiar em Ana ou deixar esse mundo vir abaixo, levando tudo o que mais amava junto com ele. A fumaça crescente parecia consumir a luz. Ele olhou para Ana. E a pergunta ressoou em sua mente como um eco insuportável: quem era realmente aquela mulher? A fumaça envolvia tudo. Cada respiração tornava-se um desafio. Rafael olhou para Ana, seus olhos quase implorando por uma resposta que aplacasse a tempestade que furiosamente girava em sua mente. Quem é você? As palavras saíram de seus lábios como um sussurro agonizante. O medo o consumia, mas havia algo mais. Uma centelha de esperança na forma de confiança. Uma confiança que agora parecia frágil. Rafael, Ela parou, os olhos lacrimejando, mas não havia tempo. Os desmoronamentos ecoavam, gritos de pânico surgindo do fundo do corredor. A gente precisa sair. A urgência em seu tom trazia uma verdade que superava qualquer dúvida. Mas antes que pudesse seguir em frente, novos rostos apareceram. Policiais circulando como sombras ameaçadoras. Os ditames de uma realidade mais sombria desmoronando sobre eles. No entanto, o colapso do ambiente não foi o único que ocorreu. A mulher que se aproximara, com os olhos intensos e a voz cortante, revelou um segredo que fendeu a atmosfera. Ana, você não é apenas um passado sombriamente esquecido. Você se lembra do que realmente fez? As palavras dela explodiam no ar como um petardo. O murmúrio se intensificou enquanto os presentes absorviam a gravação impactante. Rafael sentiu a inquietação crescer em seu peito. O que era isso? Ana não só tinha um passado obscuro, mas agora parecia ser parte de uma trama ainda mais sombria. Todos ao redor começaram a se agitar. Ele sentiu uma mão em seu ombro. Era Dona Celeste, e seu olhar estava sério. Rafael, você precisa saber a verdade. A diretora do hospital apontou para Ana com uma voz controlada, mas carregada de emoção. Ela não é só uma enfermeira. Ela é a verdadeira herdeira de uma fortuna. Não viveu nas ruas por escolha, mas por necessidade. O que aconteceu com a verdadeira família dela é um mistério. Mas o que sabemos é que ela está envolvida em algo que vai muito mais fundo. Os olhos de Ana se alargaram. O desespero transbordando na expressão de quem viu a vida desmoronando mais uma vez. Não, isso é muito maior do que parece. Eu saí porque me protegeram, e eu não queria que ninguém soubesse. A fraqueza em seu tom fez com que a multidão silenciasse. Todos olhavam, a expectativa crescendo, como se o desfecho estivesse prestes a ser revelado. Mas então, algo inesperado aconteceu. A porta do corredor se abriu abruptamente e uma figura familiar entrou. Sua presença mudando o clima como um raio em um dia nublado. Era Joaquim, com um sorriso vitorioso e os olhos reluzindo com uma satisfação ameaçadora. Surpresas, surpresas! O jogo virou, não é mesmo? Ele, esbaforido e cheio de arrogância, caminhou em direção a Ana. Você realmente pensou que poderia escapar do que fez? Que poderia recomeçar? Você não passa da sombra de quem era. As palavras dele cortaram fundo. Rafael viu o semblante de Ana se desmoronar, como se a estrutura de tudo o que tentara construir desmoronasse em 1000 pedaços. Ele olhou para Clara, que observava com um mix de confusão e preocupação. Que Joaquim estava fazendo ali? Por que parecia tão satisfeito com o desespero alheio? Você está tentando me desestabilizar, Joaquim? Por quê? Ana perguntou, sua voz trêmula, mas decidida.
Um terremoto emocional estava prestes a estourar. Joaquim riu, um som frio e cortante. Você não se lembra? O que eu sei pode destruir sua vida nova. Não é só seu segredo que está em jogo, mas o de todos nós. A verdadeira traição não é de quem você acha que é. Ele se virou para a multidão. A cidade inteira vai saber o que você fez, Ana. Acha que pode se esconder? E enquanto palavras pesadas boiavam no ar, um desabamento mais ominoso ocorreu. Uma parte do teto cedeu com um estrondo e a fumaça subiu, preenchendo o lugar com uma nuvem densa. A urgência cresceu. Rafael gritou por Clara: "Para a saída, agora!" Mas antes que pudesse se mover, a verdadeira bomba desabou. Ana, com um olhar perdido, declarou: "Joaquim está certo sobre uma coisa. O que fiz, eu não me orgulho. Mas há algo que todos vocês merecem saber. Eu não sou só uma garota perdida. O que Joaquim não contou é que eu sou a responsável pela morte de uma das pessoas mais importantes naquela história. E isso não posso mudar." Um silêncio aterrorizante tomou conta, preenchendo o espaço denso de fumaça. As palavras dela foram como um golpe, e Rafael sentiu o chão desabar sob seus pés. Clara olhou para ele assustada. Como uma verdade tão sombria podia estar escondida atrás de um sorriso acolhedor? Mentes girando, corações aflitos. O caos agora era parte da narrativa. O que mais estava por vir? O que mais aquele passado escondia que poderia destruir não apenas Ana, mas tudo que ele amava? Enquanto a fumaça envolvia tudo, Rafael percebeu que o jogo apenas começara. A pergunta que pulsava na mente dele agora era: ele ainda poderia confiar em Ana? Ou a sombra dela era mortalmente mais longa do que imaginava? A fumaça envolvia tudo, e Rafael se sentia mais perdido a cada segundo. Eu sou a responsável pela morte de uma das pessoas mais importantes daquela história. As palavras de Ana reverberavam na sua cabeça, cortando a adrenalina com um frio gélido. Ele olhou para sua filha, Clara, e viu o medo estampado em seu rosto. O que isso significava? Ele sabia que algo estava errado, mas essa revelação era devastadora. A multidão ao redor começou a murmurar, olhares de descrença se cruzando. O amor e a confiança que ele tinha por Ana pareciam um eco distante. O que você está dizendo, Ana? Como pôde fazer algo assim? A voz dele tremia, não apenas de medo, mas de uma raiva contida. As palavras dela saíram entrecortadas, como um fio se desgastando. Não era assim. Eu não queria. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava sendo obrigada a agir daquela forma. A expressão de Ana era uma mistura de dor e desespero. Joaquim, com seu sorriso irônico, interrompeu. E esse tempo todo, você achou que poderia ser alguém diferente? Ninguém pode fugir do que é. Ele parecia se alimentar daquela tensão, do sofrimento alheio. Rafael sentiu um impulso irracional de socar a cara de Joaquim. Mas antes que pudesse processar as emoções que borbulhavam dentro dele, a situação conturbada ficou ainda mais caótica. Um novo estrondo ecoou pelo hospital, e o chão sob seus pés começou a tremer. O alarme gritava. Os gritos da multidão tornavam-se um som de fundo ensurdecedor. A estrutura do edifício estava ruindo. Ele tinha que agir. E rápido. Vamos, Clara! Ele puxou a mão da filha, mas Ana estava parada, como se estivesse presa. Ana, o que você está esperando?
ele gritou. E quando olhou para ela, algo no olhar dela mudou. Rafael, você precisa saber algo que não contei. Ana começou, mas suas palavras foram interrompidas por uma nova explosão que fez as luzes falharem novamente. A fumaça se adensou e o pânico cresceu. Rápido! Dona Celeste gritou, tentando guiar a multidão, mas a saída parecia distante. A confusão era palpável, o medo saltava de cada rosto. E então, do canto do corredor, Rafael viu algo que fez seu coração parar. Um homem ressurgiu das sombras, com um olhar que ele nunca esqueceria. Francisco, o irmão afastado de Ana, estava ali, com uma expressão desesperada no rosto. Ana! Ele gritou. E a palavra pairou no ar, como um sussurro mortal. Todo o ambiente pareceu congelar. Você não pode deixar que descubram a verdade. Você? Ana estava visivelmente surpresa e horrorizada. Por que você está aqui? O que você quer? Francisco avançou, respirando rápido, enquanto olhares curiosos se voltavam para ele. Eu não tinha escolha. Eles vão descobrir. O que você fez, Ana? Isso não pode ficar em segredo. Não apenas por você, mas por todos nós. A expressão dela desmoronou. Mas eu pensei que você estava do meu lado. A dor enchia a voz dela, enquanto a verdade começava a brilhar como uma lâmpada em meio à escuridão. Eu só quero que você esteja a salvo. Mas a segurança não é apenas sua. A segurança é de todos nós. Francisco olhou para a multidão, e a memória das escolhas feitas e das promessas quebradas pairava. O ambiente se tornava cada vez mais instável. Ana balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar uma lembrança horrenda. Não, isso não pode ser verdade. Não pode. O que mais estão escondendo? Rafael estava quase gritando, a confusão se tornando insuportável. O que Ana e Francisco estavam escondendo? Rafael, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A verdadeira história por trás do passado dela está prestes a vir à tona, e isso vai destruir tudo. Francisco exclamou, e o eco de suas palavras era uma sombra. Teto começava a tremular mais uma vez. Rafael percebeu que todos ali estavam em perigo. Precisamos ir, Ana gritou, mas a urgência na voz dela estava tingida de pânico. O chão agora parecia tremer sob o peso de segredos e revelações. Francisco olhou para a porta e um novo tipo de medo cruzou seu olhar. Ele não estava apenas preocupado com eles. Havia algo muito maior em jogo. E enquanto a fumaça cobrava o ambiente como um manto escuro, Rafael sentiu que o verdadeiro tormento estava apenas começando. Ele precisava fazer uma escolha, mas já não sabia em quem confiar. O que mais eles estavam escondendo? A verdade sempre encontra um caminho. E agora? O tempo estava se esgotando. O futuro deles dependia de escolhas que não podiam ser mais adiadas. A fumaça envolvia tudo e Rafael se sentia mais perdido a cada segundo. Eu sou a responsável pela morte de uma das pessoas mais importantes daquela história. As palavras de Ana reverberavam na sua cabeça, cortando sua adrenalina com um frio gélido. Ele olhou para Clara e viu o medo estampado em seu rosto. O que isso significava? Enquanto a tensão aumentava, um vazio se formava no estômago de Rafael. Ele queria acreditar que aquelas palavras não faziam sentido. Mas o pânico começou a tomar conta. Rafael, por favor, eu não queria que você soubesse assim. Ana estava visivelmente angustiada, quase em lágrimas. Joaquim observava um sorriso sarcástico nos lábios. Era como se ele estivesse se alimentando do desespero alheio, desfrutando do espetáculo. A fumaça é a densa e o ar pesado. Algo precisava ser feito. Vocês precisam sair, ele gritou para Clara.
que o olhava com olhos esperançosos e confusos. Mas novamente Ana o interrompeu. Rafael, se você apenas me ouvir... Mas o que mais ela poderia dizer? Uma identidade se desenrolava, revelando algo sombrio por trás do seu sorriso acolhedor. O que mais ela escondeu? O caos ao redor começava a se intensificar. O chão tremeu sob eles. E os alarmes gritaram como se clamassem por socorro. Então Francisco, o irmão de Ana, irrompeu no cenário, interrompendo a tensão que pairava. Ana, você não pode deixar que descubram a verdade! Ele gritou com a voz começando a falhar. Quem era ele para controlar? A conversa? Rafael arregalou os olhos. O que você sabe, Francisco? É tudo mais complicado do que nós pensamos. O passado dela. Francisco hesitou, olhando em volta como se ele mesmo estivesse cercado. Os olhares da multidão se voltaram para eles e a ansiedade cresceu. E justo nesse momento, tudo começou a desmoronar. Uma explosão às suas costas fez com que todos se virassem, e uma parte do teto caiu, enchendo o ar com poeira e gritos. Rafael puxou Clara para perto, a adrenalina disparando em seu corpo. Eles teriam que agir rápido. E quando ele estava prestes a gritar para as pessoas se afastarem, uma figura familiar emergiu da fumaça. Era a Dona Celeste, a diretora do hospital com um olhar misto. De determinação e desespero. Ana, você precisa vir comigo, agora! A voz dela cortou o caos como uma faca. Ao meu lado, Dona Celeste! O que está acontecendo? Rafael indagou, sua mente girando. O que mais estava escondido ali? O passado de Ana está prestes a ser revelado e pode afetar todos nós. Celeste olhou para Francisco, que recuou. Ela pertence a uma história maior. Um jogo que não podemos deixar se desdobrar aqui. Precisamos ir, mas as palavras de Celeste não podiam ser ignoradas. Você também sabe de algo? O que mais está envolvido nisso? Rafael exigiu, confuso e ao mesmo tempo, algo começou a se encaixar. Com um olhar sombrio, Dona Celeste deu um passo para perto de Ana. Você era espiada, Ana, por muitos anos. E agora eles estão vindo atrás de você. O tempo parecia interrompido. Vir o quê? Rafael estava desesperado. As reações do público começaram a mudar de incredulidade para medo palpável. A verdade, e você é a chave, Ana. A diretora passou os olhos pela multidão, que agora se agitava. E Joaquim não parecia mais tão confiante. O que você fez não foi apenas um erro, foi uma traição que vai além de nós. Rafael sentia seu coração acelerar. O nó em sua garganta se apertava enquanto tentava processar tudo o que estava sendo dito. Não pode ser! O que mais não sabemos? Ana olhou para eles, com a expressão uma mistura de dor e determinação. Era para eu ser a herdeira, mas algo deu errado. E agora, inocentes vão pagar se eu não agir. Como assim? O choque era total. Antes que ela pudesse explicar, uma nova explosão ecoou, mais próxima dessa vez, e as luzes falharam. Com um barulho ensurdecedor, as portas foram arrombadas, e um grupo de homens de terno entrou, com olhares frios e ameaçadores. Onde está ela? Um deles gritou. Precisamos dela. Rafael sentiu a terra tremer debaixo de seus pés. O pânico tomou conta. Quem eram eles? A adrenalina disparou e a sensação de tempo se interrompeu. Clara, segura minha mão! Rafael gritou. Seus instintos estavam à flor da pele. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas ele sabia que não. Podiam ficar ali. Rápido! Ana gritou para Francisco e Dona Celeste, seus olhos refletindo a urgência.
E então uma verdade chocante surgiu. Rafael percebeu que tudo o que achava saber sobre Ana, cada momento compartilhado, estava prestes a ruir ao seu redor. Quem realmente era Ana? E o que ela trouxe àquelas vidas tão pacatas? O que aconteceria a todos eles agora? As portas atrás deles estavam prestes a se fechar, enquanto letras de um novo capítulo na vida deles estavam prestes a ser escritas, mas não sem dor e conflito. O barulho se intensificou. O ar estava cheio de fumaça e apavorante. Rafael sentia o coração na garganta, enquanto segurava Clara com firmeza. Ana estava ali, mas a verdade jogada ao ar a fazia vacilar. Os homens de terno avançavam, e a urgência saltava em cada olhar, cada grito. "Saia do meu caminho!" Rafael gritou, afastando-se dos agentes, puxando Clara. Ana parecia presa em suas próprias memórias, o rosto pálido. Mas o peso das revelações não parava de crescer. Ele precisava fazer uma escolha. Uma parte dele queria proteger Ana. Mas e Clara? "Eles vão descobrir!" Francisco exclamou, a voz tremendo de medo. "Ana, o que você fez? Ainda está nos seguindo." "Eu sei!" Ela sussurrou, a expressão de dor profundas. "Mas não sou mais aquela garota. Eu só queria ser normal. Eu não queria que isso acontecesse." O desespero nas palavras dela misturava-se com a fumaça ao redor, tornando tudo ainda mais confuso. A multidão começou a entrar em pânico. Olhares de medo e indignação se misturavam. E Joaquim estava bem na frente, satisfeito como um predador em um banquete. "Vejo que você trouxe sua família, Ana. Mas você não pode escapar do que é." Ele provocou, um sorriso cruel no rosto. Rafael se virou, os olhos estreitos. "Chega, Joaquim! O que você realmente quer?" "Só ver seu mundo desmoronar." Joaquim respondeu, numa voz ecoante. Mas antes que qualquer um conseguisse reagir, um novo estouro ecoou. O teto começou a ceder e um pedaço de concreto caiu, provocando mais gritos. Ana, com um ímpeto inesperado, empurrou Rafael e Clara para o lado. "Vão! Agora! Eu consigo distraí-los!" O olhar de Ana era determinado e pela primeira vez, Rafael percebeu que ela estava pronta para enfrentar seu destino, independentemente do que isso significasse para ela. "Não, Ana! Não faça isso!" Ele gritou, mas ela estava decidida. "Confie em mim! Eu posso fazer diferente!" As palavras dela cortaram o ar. E mesmo em meio ao pânico, Rafael viu algo verdadeiro nela. Um fio de esperança que se entrelaçava com dor e arrependimento. Enquanto os homens se aproximavam cada vez mais, Ana correu na direção contrária. "Eu sou a chave, lembrem-se disso!" Ela gritou, antes de se lançar de encontro aos agentes. A cena se desenrolava em câmera lenta. Rafael podia sentir seu coração acelerar. "Clara, vai!" Ele gritou, a voz cheia de urgência, enquanto puxava sua filha para fora. Para a luz no final do túnel. Mas seus olhos se mantinham fixos em Ana, lutando contra aqueles que a perseguiam. O que seria dela? O que aconteceria se aquele passado pegasse todos desprevenidos? Cada passo ressoava como um eco no coração de Rafael, enquanto ele finalmente franqueou a saída. "Isso não é o fim, Ana!" ele gritou. Mas ela desapareceu na fumaça. A dor o consumia, e Clara, trêmula, agarrou-se a ele. Naquele momento, Rafael compreendeu. Cada um tinha suas batalhas, e Ana estava travando a dela. Despediu-se com o coração pesado, mas uma nova determinação se acendeu dentro dele. Eles precisavam sair e encontrar a redenção, mesmo que a escuridão ainda ameaçasse seus passos. Enquanto corriam para fora,
Uma sensação estranha persistia no ar. O que mais seria revelado? O que estava por vir? O futuro estava envolto em mistérios, e Rafael sabia que as respostas estavam a caminho. Esse não era o fim. Era, na verdade, uma nova jornada. E você? O que achou desse final? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com as suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!